Vamos mergulhar na ciência por trás de um dos sistemas mais importantes de qualquer prédio, o cálculo do reservatório de água. E olha, isso não é um palpite de jeito nenhum, é pura engenharia de precisão, e a gente vai entender direitinho como ela funciona. É uma boa pergunta, né? Como é que um edifício gigantesco com centenas, às vezes milhares de pessoas, consegue garantir que a água nunca pare de sair das torneiras, mesmo se o fornecimento da rua for interrompido? É um desafio de logística fascinante. E a resposta? Bom, a resposta está em sistemas como este aqui. O que pode parecer só um emaranhado de canos é, na verdade, um sistema vital projetado nos mínimos detalhes para garantir um fornecimento de água constante e seguro para todo mundo lá dentro. Ok, vamos ao que interessa. Achar o volume de água ideal é um verdadeiro ato de equilíbrio. E para isso, a engenharia se baseia em normas técnicas, como a NBR 5626 aqui no Brasil. É ela que estabelece as regras do jogo. A primeira regra de ouro da norma é essa. A reserva mínima, mas mínima mesmo, que um edifício precisa ter é o suficiente para um dia inteiro de consumo. Esse é o ponto de partida para garantir o abastecimento durante aquelas interrupções mais curtas na rede pública. Só que, e isso pode parecer estranho, ter água demais também é um problema. Por isso a recomendação é que a reserva não passe do consumo de 3 dias. Se passar disso, a qualidade da água pode ficar comprometida. E o porquê disso é bem interessante. Se a água fica lá, parada, por tempo demais no reservatório, o cloro, aquele que a mantém segura para a gente beber, ele simplesmente perde o efeito. Ou seja, esse limite de 3 dias é, na verdade, uma questão de saúde pública. Certo, mas como é que se calcula o consumo de um dia? Com certeza não é no chute. Existe um processo bem metódico, baseado em dados, para estimar com precisão o que um prédio precisa. Vamos ver em detalhes como funciona. O processo todo se resume a estes 4 passos bem lógicos. É tipo um roteiro. Começa coletando dados do edifício, depois passa para a análise do projeto, aí se usam umas tabelas de referência e, por fim, se calcula o volume. E aqui está o terceiro passo em ação. São usadas tabelas como esta para descobrir a população provável do prédio e o consumo médio de água por pessoa. Isso muda muito, claro, dependendo se é um apartamento, um escritório ou, sei lá, um hospital. E aí tudo se resume a esta fórmula, que parece simples, mas é fundamental. Depois de coletar todos os dados, é só multiplicar a população total do prédio pelo consumo por pessoa. O resultado? O consumo diário. Essa é a base, a pedra fundamental de todo o dimensionamento. Mas o cálculo não para por aí não. Além do consumo do dia a dia, existe uma camada de segurança que não é negociável. A reserva técnica de incêndio, a famosa RTI. E essa reserva não é opcional, a norma é bem clara. Para edifícios com mais de 750 metros quadrados de área ou com mais de 12 metros de altura, é obrigatório ter uma reserva de água separada só para combater incêndios. E aqui tem uma regra de segurança que é crítica. Essa água para o incêndio tem que ficar toda no reservatório de cima. Por quê? Para que numa emergência ela alimente os hidrantes usando só a força da gravidade, mesmo que a energia do prédio seja cortada. Faz todo sentido. Ok, então a gente já tem o volume total de consumo diário. Como ele é distribuído? Bom, a prática mais comum na engenharia é dividir essa reserva. Uma parte fica num reservatório inferior e outra num superior. E existe uma ótima razão para isso. A divisão padrão é essa aqui, ó. 60% do volume de água para consumo fica no reservatório de baixo, geralmente lá na base do prédio, enquanto os outros 40% ficam lá no topo, no reservatório superior. A lógica de engenharia por trás disso é brilhante. Manter a maior parte da água, os 60%, na parte de baixo, alivia um peso enorme da estrutura do prédio. Enquanto isso, os 40% lá no topo são o volume ideal para garantir que a água chegue em todos os andares com pressão suficiente e usando só a gravidade. Certo. Já passamos pela teoria, pelas normas, pelas regras de ouro. Agora, que tal aplicar todo esse conhecimento num exemplo prático? Assim a gente viu como esses conceitos todos se conectam e ganham vida. Vamos imaginar este cenário. Um prédio residencial padrão com 10 andares, 2 apartamentos por andar. E um dado importante, ele precisa de uma reserva de incêndio de 10 mil litros. A missão é calcular o tamanho dos reservatórios. O primeiro passo, como a gente viu, é estimar quantas pessoas vão morar nesse prédio. E para isso, de novo, recorremos às tabelas padrão da norma. Com base no número de quartos por apartamento e no total de apartamentos, o cálculo leva a uma população estimada de 100 pessoas para o edifício todo. Com a população definida, o próximo passo é calcular o consumo de água do prédio inteiro para um único dia.
Multiplicando as 100 pessoas pelo consumo padrão para apartamentos, que é de 150 litros por pessoa, a gente chega a um consumo diário de 15 mil litros. Essa é a nossa base de cálculo. E agora, o passo final. É hora de juntar tudo: o consumo diário, a regrinha dos 60-40 e a reserva de incêndio. Assim, a gente define o volume de cada reservatório. E aqui vamos considerar uma reserva para 2 dias, que é uma prática comum para aumentar a segurança. E aqui está o resultado final. O reservatório inferior vai ter 18 mil litros, que são 60% da reserva de 2 dias. Já o superior, 22 mil litros, que é a soma dos outros 40% da reserva, mais os 10 mil litros da reserva de incêndio. Viu só? Tudo se encaixa perfeitamente. Da próxima vez que alguém passar por um prédio grande, talvez olhe lá para o topo e pense em todo o cálculo, toda a engenharia por trás de algo que parece tão simples como abrir uma torneira. No fim das contas, é muito mais do que só uma caixa d'água.